te ensinar um pouco, vou te dar umas dicas para como estudar regimento interno, como você conseguir melhorar seus estudos de regimento interno. Então, você me desculpa aí se eu tiver alguma falha aqui na correria de escrever no quadro, ou algumas outras coisas, mas espero que a ideia aqui desse videozinho é tentar te ajudar. Juro que eu vou tentar desenhar 3 partes, mas eu sou péssima nisso, então se eu não conseguir desenhar 3 partes, você me perdoa. Mas basicamente você vai pensar em dividir o seu tempo de estudo em 3, tá? 3 partes. Num primeiro momento, faz as 3 partes iguais. Então, 3 partes iguais, tá? Então, essa é a ideia inicial para começar. Depois a gente vai mudar isso. Mas como você ainda está começando os estudos de regimento, a gente vai dividir seu tempo, aquele tempozinho, aquele tempo de estudo, e não se preocupa. Ah, Mariana, só vou ter 10 minutos para ler 10... Sim, ok, não se preocupa, eu vou te ensinar como fazer isso, tá? Então, a primeira parte do seu tempo, você vai dedicar à leitura. O que é a leitura, Mariana? Ler o regimento, tá? Você vai ler um item, uma página, 2 páginas, 2 itens, 3 itens, 1 artigo, 2 artigos, 3 artigos. Aí você vai avaliar, tá? Por quê? Eu vou tentar te dizer o seguinte. A primeira coisa, a mais importante de todas sobre regimento é a leitura. Depois que você fizer a leitura, aí você pensa em outras coisas. Mas por quê? Porque efetivamente regimento é textual. Regimento é o que está no papel. Regimento é o documento. Regimento é igual lei, é o texto. Então, como que vale? É o texto, é importante que você tenha essa bagagem de leitura, tá? Então, primeira parte, leitura. Segunda parte, você vai fazer, eu vou colocar uma palavra aqui, mas não vai ser bem isso, tá? Um resumo, tá? Mas assim, talvez não seja bem um resumo a palavra exata, talvez sejam pequenas anotações, notas, marcações importantes, tá? Então, primeiro você vai ler, independente da leitura. Então, se você vai ler 1, 2, 3 páginas, por exemplo. Depois você vai fazer um pequeno resumo colocando com suas palavras o que é aquilo lá. O que aquilo quer dizer? O que significa aquilo lá? Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto e por último, você vai executar o regimento, então você vai fazer os exercícios, né? E aí você fala assim, Mariana, mas isso tem muita diferença em relação ao que eu venho fazendo com outras disciplinas. Parece que não tem, mas tem. E aí eu vou te explicar por quê. Porque, primeiro, quando eu falar em exercícios aqui, eu não quero que você pense nos exercícios que você baixa do site e faz. Eu quero que você pense em perguntas você mesma. Então aqui eu quero que você comece a fazer exercício fazendo como? Começa a se perguntar o que você quer saber do regimento, daquele item específico que você leu e que você resumiu, tá? Então a primeira coisa que você vai fazer, leu. E aí, a leitura você vai ler como? Você vai ler o texto completo. Tá? Então você lê o texto completo, faz marcações no texto. Então, se você está lendo no computador, se você está lendo no aplicativo, você vai fazer aquela marcaçãozinha em amarelo, um sublinhado, alguma coisa no computador, no aplicativo, no que quer que seja. Se você estiver lendo no papel, você vai passar um lápis ou um marca-texto ou alguma coisa. Se você estiver lendo, sei lá, notas, você vai fazer a mesma coisa, vai fazer as marcações, qual a nota importante e tal. Resumo. Eu quero que você escreva o que você leu em pequenas frases, pequenas mesmo. O que eu quero te dizer com isso aqui? Você vai pegar essas pequenas frases, tá? E você vai começar a colocar essas pequenas frases em lugares espalhados diversos da sua casa, tá? Por exemplo, parede de banheiro, entendeu? Coloca lá algumas dessas pequenas frases. Por quê? Porque isso vai te ajudar a memorizar.
E literalmente o regimento exige algumas memorizações. Então essas pequenas frases são explicações do artigo tal. Então artigo tal diz o quê? Tal coisa. Artigo tal diz o quê? Tal coisa. Isso é para quê? Isso é para você evitar cair em peguinhas, tá? Por quê? Porque lá quando você for fazer a prova de regimento, vão ter perguntas que são pegas. Só que quando você se lembrar que você fez essa frase e essa frase te dizia claramente tal coisa quer dizer isso. Isso te ajuda muito, entendendo que algumas coisas são literais. Por exemplo, o que significa sede física, né? Que o Congresso Nacional, o Senado Federal, reúne-se-á em sua sede física que tem localização em Brasília. Literalmente isso. É em Brasília que fica a sede do Senado Federal. Isso significa que as reuniões são só em Brasília? Não. Ele vai se reunir primordialmente nesses espaços. Mas, por exemplo, a gente está num claro momento agora em que as reuniões não acontecem na sede física. Sacou? Pegou? Então, isso é muito importante. Para você ter aprovação para que elas possam acontecer em outros espaços, você precisa de um ato que autorize. No caso do Senado, teve esse ato 9, em 2020. 9.4, agora eu não vou lembrar exatamente qual foi do presidente. Depois que você colocou essas pequenas frases e que saiu espalhando elas pela sua casa depois, né, assim, não vai espalhar ela na hora que você está estudando, tá? É depois. Na hora que você está estudando, você vai fazer essas pequenas frases. Você vai fazer perguntas e responder, claro, né? Sobre o que você estudou. Então, essas perguntas é como se você estivesse fazendo questão de prova. Pensa na prova mesmo, tá? Pensa assim, se eu fosse o avaliador, o que eu queria, o que eu gostaria que a pessoa que vai fazer prova para a área que eu vou fazer, para a área de legislativa, soubesse sobre esse ponto do regimento. Tá? Então começa a se fazer perguntas, começa a construir essas perguntas num molde bem clássico de pergunta de concurso. Tá? Isso vai te ajudar, a entender quais são esses moldes, tá? A descobrir modelos, jeito de perguntar, peguinhas, regrinhas, essas coisas que você vai começar a abrir um pouco a cabeça para esse tipo de coisa. E, mais que isso, você vai começar a construir na sua mente caminhos para isso. Isso vai te dar muita força, muito apoio para você melhorar seus estudos. Que dias eu quero que você estude desse jeito o regimento? Eu quero que você estude o regimento desse jeito uma vez por semana, pelo menos. Se eu não me engano, você está estudando regimento 2 ou 3 vezes por semana, né? Não, são 4 blocos que eu botei. Agora eu não sei, acho que são 2. Então, um desses dias você faz assim. No outro dia, você assiste a aula como você estava assistindo e faz os exercícios como você estava fazendo, ok? Eu quero simplesmente que você volte a ler o regimento textualmente e principalmente que logo depois de ler o que você acabou de ler, você consiga construir na sua mente o que você leu, tá? Então, lê o texto completo, constrói essas pequenas frases e depois faz as perguntas com cara de concurso. Tenho certeza que você vai melhorar muito, tá? Um beijo, espero que você esteja bem, que esteja tudo bem, tá? E que esse pequeno videozinho, que essas pequenas dicas aqui possam te ajudar a melhorar nos estudos de regimento interno e que logo a gente consiga voltar ao patamar que você estava, de aproximadamente 80% a 90% de acertos na prova de regimento. Beleza? Então é isso. Beijão, até a próxima. Tchau, tchau.